Então, os meus pais, eles são maranhenses, né? E maranhense tem esse hábito de casar entre parentes, né? Lá Ah, no Maranhão, inclusive nas décadas anteriores. primos. Meus pais são primos. E a partir desse parentesco que eu tenho uma deficiência genética que chama distrofia muscular tipo cinturas progressiva, entendeu? E é uma doença incurável, não tem remédio, não tem tratamento, e ela aos pouquinhos ela vai afetando os músculos, né? Eu acho que eu costumo dizer que eu fui até abençoado por Deus, assim, porque eu tenho essa doença desde quando nasci, né? E aí eu não senti, eu estudei, fui para Goiânia, fiz faculdade, né? Fiz concurso, né? E quando eu peguei minha carteira da OAB em 96, eu comecei a sentir, Começou né? Inclusive eu fiquei até um pouco revoltado, porque eu fui encaminhado para o Saracubitech e lá me deram esse diagnóstico. lá em Brasília. Olha, daqui tantos anos vai acontecer isso com você. Poxa vida, carteira Tá novinha aqui, né? novinha. Mas aí eu tive interessante que lá em Gurupi, ainda quando eu ainda estava morando em Gurupi, eu fui participar de um acampamento da Igreja Adventista na chácara do Dr. Said, Olha aí. que é um médico adventista. Ele é médico do olho, né? E, e aí eu lá nesse acampamento chegou um senhorzinho, sentou perto de mim e eu tava assim, realmente eu tava um pouco abalado com essa história, né? E ele veio conversar comigo, né? Aí esse senhor, inclusive um senhor da zona rural, ele falou, não, vamos pensar como Deus pensa, vamos pensar ao contrário. Eu disse, e como é que Deus pensa em relação ao negócio? Aí você já pensou que essa doença ela é genética, você nasceu com ela, e aí você morava no sul do Pará, você trabalhou de balconista de farmácia, muito tempo em pé, foi para Goiânia, fez faculdade, foi para Gurupi, e aí depois que você se formou, aí é como se Deus lhe devolveu o seu encargo. E olha, a partir de hoje eu creio que você dá conta de lidar com essa doença, entendeu? E foi a melhor coisa que eu já ouvi na minha vida, sabe? Eu não tive nenhum problema de, aos poucos, sentindo essa doença. Eu sempre falo que essa doença ela tem um lado ruim e um lado bom. O lado ruim é essa coisa de você a cada dia sofrer mais com ela. E o lado bom é porque as sequelas dela vêm aos pouquinhos, né? Ela te dá uma oportunidade de você acostumar com as dificuldades. Mas eu passei a usar cadeira de roda em 2010, né? Já não tão longe, né? Já. E a pior coisa do mundo é você ter que chegar numa oportunidade e dizer, não, hoje eu tenho que ir para a cadeira. Você Imagino. tem que ter um preparo psicológico muito bom para isso acontecer. Mas graças a Deus eu não tive problema em relação a isso, sabe? Ao contrário, eu sou um entusiasta, eu não paro. Quem me conhece sabe disso, né? Eu não paro um segundo. Eu corro, dou aula, passeio nessa cadeira, faço questão, por exemplo, de sair de casa e ir para a prefeitura de cadeira de roda. É um sentimento de independência que eu tenho, né? E isso me faz uma pessoa mais, assim, sei lá, né? Eu consigo ver as outras pessoas. Inclusive, do meu escritório eu tenho lá um pedacinho do meu armário lá, que chama Gaveta de Deus, né? Que eu dou suporte jurídico aí para quem precisar, independente dos deficientes, né? Para ter direito a receber um benefício do INSS, ou ter direito a um medicamento, uma cadeira de roda, enfim. Eu não sei se vocês conhecem, não sei se vocês têm informação desses dados,
Mas em Paraíso Tocantins tem 6 mil deficientes físicos. 6 mil. 6 mil e pouco, né? De toda a natureza, né? Inclusive, eu tô com um projeto aí, já tô com ele, tô fazendo um instituto, né? Para fazer um convênio, talvez com o estado, com o município. E eu tenho muitos amigos. Por exemplo, eu tinha uma moça aqui do setor, lá perto do Vila Regina, que estava precisando de uma cadeira de roda elétrica. Uma cadeira de roda elétrica custa 6, 7 mil reais. A mais barata, né? Essa que eu uso aqui custa na faixa de 15 mil reais. Então eu tenho colegas, inclusive advogados, que faz esse financiamento coletivo para essa situação, né? E aí é um jeito também da gente demonstrar que, inclusive mudou a palavra, você não é uma pessoa portadora de deficiência. Essa nomenclatura mudou, porque você não porta uma deficiência. Você é uma pessoa com deficiência. É a sua condição enquanto pessoa. E aí você tem que esclarecer para as pessoas que essa condição de deficiência não lhe restringe de trabalhar, de ter amizade, de ter uma família, igual eu tenho 2 filhos maravilhosos. É mais uma superação, né? É uma pra superação. vida, né? Eu até cito um exemplo que... Como outros que tem também, né, doutor? exatamente. Eu não sei se vocês devem ter ficado sabendo que eu fui uma pessoa que fui acometido pelo Covid, né? Naquela época, em 2020, no final de julho de 2020, e fiquei 18 dias na UTI, né? Muitos dias. Muitos dias, né? E não precisei ser entubado, né? E, enfim. E os próprios o hospital que eu fui internado com o Oswaldo Cruz não entendia muito por que eu não fui entubado, porque eu sou uma pessoa que tem algumas comorbidades em relação à deficiência física, que é pressão alta, diabetes, várias situações. E aí eu fui convidado para participar de uma pesquisa do Hospital Albert Einstein para entender por que uma pessoa deficiente com comorbidade, por que eu não precisei ser entubado no hospital. E a lógica e a conclusão desse estudo foi que a UTI do hospital foi mais uma superação. Porque hoje todo dia eu tenho que ultrapassar desafios para conseguir ter as mínimas coisas, entendeu? Então a UTI foi apenas uma superação. E isso foi a razão de eu não ter sido entubado e foi a razão, graças a Deus, de ter voltado.